Salve, salve, ladies and gentlemen. Sejam todos muito bem-vindos a mais um capítulozinho da sutil arte de ligar o F. Hoje nós vamos falar no capítulo onde ele trata que você está errado em tudo, e eu também. Diz respeito mais ou menos daquela questão das nossas crenças. Quantas vezes nós estamos infinitamente presos a determinadas crenças, acreditamos que aquilo é uma verdade absoluta, e ao estar preso a essas crenças, muitas vezes a gente perde a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de evolução, de simplesmente perceber, como Thomas Edison sempre dizia, algumas vezes não é que ele errou, mas simplesmente ele descobriu como não chegar onde podia chegar. Quando a gente fica preso a crenças, nós estamos querendo confirmar de novo e de novo e de novo, olhando para aquele mesmo lugar. Por quê, gente? Por medo. Por medo de estar errado. Tá, mas quem é que estava errado? O nosso ego imaturo acredita que ele estava errado. E se ele está errado, ele não é um ser perfeito. Se ele não é um ser perfeito, ele não é um ser digno de ser amado ou de amar aos outros. Mas aí nessa situação eu vou me colocar sempre num ciclo vicioso do prazer negativo. Vou me afastar das pessoas, não vou querer ouvir os comentários, não vou perceber aquilo que eu tenho que hoje é ruim, que eu posso melhorar, sem ter a minha autorresponsabilidade. É esse o ponto mais importante. Nós estamos aqui para viver experiências e evoluir, ou para ficar apegado em crenças e buscar a prova de que eu estava certo nelas. Será? Vamos dar uma olhadinha nesse capítulo hoje, para que a gente possa perceber um pouquinho mais e você possa trazer isso para a sua vida, para o seu dia a dia. Aonde, de repente, existe alguma situação que está lhe deixando preso, travado nessas crenças e que poderia ir adiante. E eu tenho uma grande solução: autocompreensão. Quando a gente trabalha a autocompreensão, no primeiro módulo da intencionalização, você vai ter elementos, vai ter ferramentas para entender um pouquinho mais das leis universais, a técnica da RME para ressignificar as suas memórias episódicas, sentir, tomar consciência dessas crenças, e amo a autossugestão mental original para que você possa realmente lhe colocar em um direcionamento aberto, como a nossa alma quer. A nossa alma quer viver experiências, ela não quer estar presa a sempre o mesmo, mais do mesmo, só o nosso ego. E aqui vem um grande paradoxo, uma grande contradição. Ele não quer, ele tem medo de evoluir, ele gosta de tudo aquilo que é seguro, mas ele quer ter algo novo, algo bom, algo próspero. Mas existe alguma maneira de ir com algo próspero sem correr um risco? Não. Então, ele prefere ficar sucumbindo a todo aquele velho padrão. Salve, Marcos! Boa tarde a todos! Vamos lá, então. Você está errado em tudo, e eu também. 500 anos atrás, os cartógrafos acreditaram que a Califórnia era uma ilha. Médicos acreditavam que abrir o corte de um braço numa pessoa ou fazê-la sangrar por qualquer parte do corpo curava doenças. Cientistas acreditavam que o fogo era feito de algo chamado flogisto. As mulheres acreditavam que passar urina de cachorro no rosto amenizava os sinais de envelhecimento. Os astrônomos acreditavam que o Sol girava em torno da Terra, e assim vai por tantas outras crendices, valores, dogmas, conceitos que simplesmente ficavam naquela velha ideia, não aceitando nada novo. Quando eu era pequeno, eu achava que medíocre era um tipo de legume que eu não queria comer. Achava que o meu irmão tinha encontrado uma passagem secreta na casa da minha avó, porque ele conseguia ir para o quintal sem sair do banheiro. Imaginem como, né? A janela, é claro. Por algum motivo qualquer, eu também achava que quando meu amigo ia com a família para Washington, D.C., tinham conseguido voltar no tempo para a época dos dinossauros. Olha que bizarro isso. Boa tarde, Eliane. Na adolescência, eu dizia para todo mundo que não me importava com nada, quando, na verdade, me importava demais. Outras pessoas governavam meu mundo sem que eu soubesse. Eu achava que a felicidade era determinada pelo destino e não pelas minhas escolhas. A gente normalmente acha, né? Como o Yang já dizia, enquanto você não tornar consciente o seu inconsciente, você vai ser levado por essas escolhas do inconsciente, vai chamar de destino. Era ele aqui. Achava que o amor era algo que simplesmente acontecia, que não exigia esforço e empenho. Eu achava que ser descolado era algo a ser aprendido com os outros e que exigia prática, não que era um conceito criado por nós mesmos. Afinal de contas, é a mais legítima expressão do ser, quando eu simplesmente estou sendo quem eu sou, sem me importar com a opinião dos outros. Pensei que ficaria para sempre com a minha primeira namorada. Quando esse relacionamento acabou, achei que nunca mais amaria outra mulher.
Então, quando amei outra mulher, achei que só o amor às vezes não era o suficiente. Foi quando percebi que cada indivíduo decide o que é suficiente e o que o amor pode ser, e que o amor pode ser o que permitimos que seja. E nesse ponto, que é suficiente, vem exatamente de eu perceber qual é o nível de expectativa que eu tenho daquilo que eu estou querendo viver, daquela experiência. Essa experiência é o suficiente? Aqui está muito atrelado ao que o Bashar traz sobre a paixão. Quando a gente tem a paixão por algo, eu consigo ir adiante naquela realização daquela paixão. A hora que acabou aquela paixão, eu posso ir adiante, mas imaginem o seguinte, imagine se nós tivéssemos todos os nossos desejos saciados instantaneamente. Talvez a gente fosse, que nem a gente enxerga muitas crianças birrentas hoje, que simplesmente receberam tudo de seus pais e continuam não encontrando valor na vida. Muitas vezes tiram a própria vida, por quê? Porque quando recebem um não, recebem uma desaprovação, recebem alguma dificuldade maior, não sabem como lidar. E aí talvez isso fosse o mesmo que nós viéssemos a passar. Estamos agora observando, através dessa geração que a gente está vendo aí. Gerações passadas, onde foram cerceadas, foram tolhidas, foram exigidas, resolveram dar tudo aos seus filhos. E ao dar tudo aos seus filhos, eles não tiveram limites. E aí volta aquele velho provérbio oriental. Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. E assim a roda gira. Boa tarde, Nova Consciência. Em todos esses momentos eu estava errado, em todos os aspectos. Passei boa parte da vida equivocada em relação a mim mesmo, aos outros, à sociedade, à cultura, ao mundo, ao universo, a tudo. E você também estava equivocado ou você continua preso a dogmas, crenças, valores lá de trás de quando seus pais diziam não, Deus só ajuda a quem cedo madruga, Deus está olhando todos os teus atos, existe um Deus punitivo ou um Deus bonificador? Quais são as crenças? Tu está comprando ainda aquele terreno no céu? Se tu fizer algo errado, tu vai para o inferno? Será que são essas as crenças que ainda estão te governando? Espero continuar assim até morrer, buscando a evolução, é claro. Assim como o Mark de hoje pode olhar para trás e ver cada defeito e erro do Mark do passado. Um dia o Mark do futuro vai olhar para as ideias do Mark de hoje, incluindo esse livro, e perceber falhas semelhantes. E vai ser bom, porque vai indicar que cresci. Aqui me faz lembrar o livro de Joe Vitale. Joe Vitale, quando estava escrevendo o livro Limite Zero com Joe Dispenza, com o Ike Heulen do Ho Oponopono, ele estava escrevendo, tinha um dos livros dele que daí ele já tinha percebido, dentro daquele novo conceito que ele tinha conseguido alcançar com o Heulen, disse, nossa, mas isso daqui está completamente contraditório com aquilo que eu havia escrito antes. E ele chegou e dizia para o Ike, então eu devo retirar aquele meu livro das livrarias? E o Heulen dizia, não, era o nível de consciência que você tinha, está tudo certo. Algumas pessoas precisam chegar até você através daquela ideia. E depois daquela ideia vão perceber que você evoluiu. E elas também vão poder perceber que elas também evoluíram. E para isso elas não precisam chegar e dizer, nossa, você estava errado. Mas sim, naquele momento, quando você escreveu, era o nível de consciência que tinha. E a partir daquele nível de consciência você pode expandir e ir para outro passo. Como o próprio... como é que é o nome aquele do buraco negro? Stephen Hawking. Stephen Hawking, quando ele criou o conceito do buraco negro, ele mesmo chegou e disse depois, não, mas eu acho que eu quero provar que eu estava errado no meu conceito. E está tudo bem. A gente precisa estar sempre observando até que ponto eu preciso perpetuar, eu estou preso numa fidelidade sistêmica, numa fidelidade de crenças de que eu preciso continuar nesse valor que eu estou dizendo como certo, correto, imutável. Será? Será que a vida é imutável? Ainda bem que sou mulher. Como se as mulheres não passassem por isso. Uhum. Boa tarde, Alexandre. Segundo dizem, Michael Jordan certa vez afirmou que falhou muitas vezes e que por isso chegou lá. Bem, eu sempre estou errado em relação a tudo e por isso mesmo minha vida está em constante melhora. Já que ele falou de jogador de basquete, o próprio Oscar Schmidt, ele levou muitos anos também treinando. Ele dizia, não, eu não tenho essa habilidade de entrar no garrafão, eu não tenho essa agilidade, mas eu preciso encontrar alguma maneira de que eu me destaque. E se eu não me engano, até muito pouco tempo, ele era o jogador de basquete em nível internacional que mais tinha feito cesta de 3 pontos. Por quê? Porque ele simplesmente se colocou a treinar. Se eu não posso
se eu tenho essa minha desenvoltura não desenvolta para fazer aqueles movimentos rápidos, então eu vou encontrar uma outra maneira de que eu seja aquela pessoa que vai estar sempre levando o time adiante, vou estar sempre sendo uma referência de cestas ou de fazer com que o meu time ganhe de alguma maneira. Crescimento, agora começa a parte fantástica. Abre o olho aí, magnata. Crescimento pessoal é um processo infinitamente repetitivo. Quando aprendemos algo novo, não passamos de errados a certos, nós passamos de errados a um pouco menos errados. E aqui tem um conceito que ele traz mais adiante, que a gente precisa se tornar um eu cientista de mim. Eu preciso começar a me observar, é por isso que eu gosto tanto do Eckhart Tolle, quando ele traz no livro dele, Poder do Agora, essa questão de eu aprender a ser o eu observador. Não é à toa que ele é o segundo item da intencionalização, dos pilares da intencionalização. Primeiro, a autoidentidade. Eu preciso perceber qual é a identidade que eu estou acreditando que eu estou. Não é que eu sou, é que eu estou. Afinal de contas, nós somos uma eterna mudança. Né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ser ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Né? Já dizia Raulzito. Então, segundo, vem a autoobservação. Eu preciso estar me observando para que eu possa perceber aquela identidade que eu tenho de mim é minha ou não é minha? Eu tenho realmente essa capacidade, essa habilidade? Eu sou realmente tudo isso que a minha mente, demente, me critica, me julga, me desqualifica? Ou eu estou essa situação? E eu posso daqui evoluir ou eu preciso continuar preso nisso por mais um tempo? E quando nós aprendemos algo adicional, passamos de um pouco menos errado a um pouco menos errados do que antes. E em seguida, menos errados ainda, e assim por diante. Aproximar-se da verdade e da perfeição não leva à verdade nem à perfeição. É como Thomas Edison dizia, não é que eu errei, eu descobri como não chegar onde eu posso chegar. E nesse aproximar-se da verdade, eu vou estar sempre conseguindo dar um passinho adiante. Algumas vezes na vida a gente dá 1, 2 passos para frente, precisa dar um passo atrás. Mas o Hellinger, nas constelações, ele conseguiu identificar uma coisa fantástica. Depois que tu toma consciência de algo, tu não tem jamais como voltar àquele nível anterior. Não tem como tu dissaber. Tu tem como fazer o dislike ali, de que tu curtiu e tu deixou de curtir. Mas depois que tu tomou consciência de uma informação, tu não tem como destomar ela. Aí, a partir dali, é um ato de autorresponsabilidade. Causa e efeito. Por isso que muitas vezes as pessoas gostam de dizer, nossa, a ignorância é uma bênção. Sim, é uma bênção porque tu não tinha, era o nível de consciência que tu tinha. Tu não tinha conhecimento do efeito daquilo. Mas depois que tu tomou consciência daquilo, e esse é outro grande barato das técnicas da intencionalização, porque eu tomo consciência daquelas minhas memórias episódicas, como é sentir emoção, como é causar emoção, como é sofrer emoção. E quando eu entendo essa tríade, eu posso escolher, eu quero continuar causando isso a mim, causando isso aos outros. Já vai um spoilerzinho, um gancho aqui, aproveita que tem 4 exercícios liberados aí para fazer. Acessa na minha playlist, está na playlist dos recortes. Eu fiz lá, eu não tenho dinheiro. Vira e mexe, a gente está passando por alguma situação que não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Depois é muito difícil, é difícil mudar. Se tu tem alguma situação, sei lá, é alguma situação de peso, de alimento, de hábito de exercício, de compulsão de bebida, de gasto, de jogos, seja lá o que for. Então, trabalha esses 2 exercícios. Eu não tenho dinheiro e é difícil mudar. Depois desses 2, tem o complemento deles. É fácil, eu sou a mudança. Quando tu começa a afirmar que eu sou a mudança, tu já está te alinhando com isso. Já está te alinhando com a tua alma, com a tua possibilidade de sim, de ser a mudança. E depois vem o 4º exercício, que é eu sou um imã da riqueza. Nós, originalmente, nós somos uma grande consciência ilimitada, escolhemos viver a limitação. Tá, mas tu vai continuar limitado, contando os pila ali até quando? Então para e faz esse exercício, está aí gratuito, disponível, exatamente para que vocês possam desabrochar essas partes e depois, quem sabe, até se gostar do método, se gostar disso daí, adquirir já o módulo autocompreensão. Possa trabalhar suas feridas emocionais, traição, negação, separação, abandono, julgamento, injustiça, me fugiram as outras aqui. Ou também as emoções básicas, raiva, medo, tristeza, alegria, nojo, surpresa. Então, quando a gente começa a tomar consciência disso, eu me torno cada vez mais cientista de mim. Eu me torno a pessoa que eu quero ver no mundo.
Eu paro de ser uma vítima da vida, eu paro de ser alguém que é sofrenildo, que está no casuísmo. Não, mas isso é culpa do fulano, do beltrano, do cicrano. Não, isso eu estou cocriando, como Jung já dizia. Enquanto não tornamos consciente o nosso inconsciente, nós vamos ser levados pelo inconsciente e chamar isso de destino. Não é destino, é o teu inconsciente no governo. Então bora assumir as rédeas. Bora aí adiante. Assiste aí, pratica. Vai direto 2 vezes por dia ou mais. Lembrando, gente, a nossa vida ela é como um destino. Tu tem, sei lá, de Porto Alegre a Florianópolis. Tu pode ir de avião, tu pode ir de carro, tu pode ir de ônibus, tu pode ir de algumas maneiras. Tu pode ir de bicicleta, tu pode ir a pé. Mas se tu vai de avião e tu começa lá, meu Deus do céu, mas será que eu tenho dinheiro para comprar passagem? Será que meu cartão vai pagar? Será que o avião vai ter combustível? Será que vai ser seguro? E se estiver chovendo? Então, aqui o meu viés cognitivo de confirmação, ele está apontado aos problemas. É isso que a gente faz, mas quando a gente para, respira, libera isso daqui, volta a colocar no prumo. Nossa Senhora, eu fiz uma viagem fantástica, eu já estou em Florianópolis, te visualizando naquele destino, no hotel, na beira da praia, de frente para o mar, desfrutando daquelas belezas, aí tu passa a não mais perceber, a não mais ser levado pela mente demente que engana a gente, naqueles quesitos ali que está querendo te empacar mais do mesmo. Porque havia todo um sistema que vivia dessa energia, e nós estamos sendo libertos disso. Mas nós precisamos assumir as rédeas da nossa vida, aprender que nós somos realmente co-criadores. Por isso que na Intencionalização para o Mundo, de segunda-feira, que a gente faz juntos, nós temos 3 grandes benefícios. O benefício para quem participa do grupo ali naquele momento, o benefício para o sistema familiar dessa pessoa, desse grupo que está lá, e o benefício para o inconsciente coletivo, porque nós estamos limpando, ressignificando memórias episódicas, traumáticas, negativas, pesadas, que nos aprisionam, nos ancoram, e estamos ancorando, autossugerindo uma nova memória, uma autossugestão mental original, de algo que eu posso realmente alcançar, que está aqui, basta eu querer. O externo é sempre o reflexo do interno. Então, bora, gente. A gente teve que compartilhar lá. Feito parênteses, voltamos à leitura. Não devemos procurar a resposta certa, e sim tentar eliminar nossos erros de hoje para estarmos um pouco menos errados amanhã. Raul Seixas era maravilhoso, sem dúvida, né, Eliane? Sim, a gente percebendo sempre, ok, era um nível, eu adoro essa frase, cada vez que tu começa a te julgar, te criticar, te recriminar, eu fiz várias coisas erradas na educação dos meus filhos, mas o que me apaziguou isso foi conceitos da intencionalização. Primeiro, eu escolhi todo o roteiro da minha vida, eu escrevi o roteiro. Segundo, meus filhos também escreveram o roteiro e sabiam das dores que eu iria causar a eles. Terceiro, era o nível de consciência que nós buscávamos naquele momento. Foi o tipo de atitude, comportamento, experiência que nós, tanto eu a causar, eles a sofrer, buscamos viver. De que outra forma eles viveriam essa experiência se eu não tivesse causado isso? Existe outra maneira? Não, não tem outra maneira. Quando a gente internaliza essa dinâmica, a vida se torna leve. Eu paro de ficar me culpando sobre as atitudes do passado, porque afinal de contas, ambos programamos isso para acontecer e isso foi perfeito para que eu pudesse ter vivido aquela experiência. Então, a partir daqui, eu posso ir adiante. A escolha de continuar, de perpetuar isso ou não, é minha. E daquela outra pessoa que sofreu, ela vai querer causar a mesma dor que sofreu, ela vai ressignificar e vai realizar outra diferente depois. É esse o nosso grande papel. Por isso que antes da gente se tornar pais, todos nós deveríamos trabalhar forte o autoconhecimento. Mas não fomos ensinados a isso. Mas a gente pode ensinar sim os nossos filhos, quem sabe. Visto dessa perspectiva, o amadurecimento é um processo bastante científico. Lembra que eu falei ainda há pouco? Nós precisamos nos tornar eu, cientista de mim, me observando, me percebendo como eu estou agindo, de que maneira eu estou agindo, como eu estou realizando, de que forma eu posso melhorar isso, como esse experimento pode se tornar algo melhor, e de que outra forma, e de que outra forma, e de que outra forma, e de que outra forma. Como cientista, o cientista ele não para na experiência, cheguei no resultado, parei. Não, Thomas Edison disse que para chegar na lâmpada levou mais de 1000 experimentos. A gente para no segundo ou terceiro. Não há dogma correto, nem ideologia perfeita. Não, aqui, peraí. Antes aqui, ó. Visto dessa perspectiva, o amadurecimento é um processo bastante científico. Nossos valores são nossas hipóteses. Esse comportamento é bom e importante. Aquele outro, não. Nossas ações são as experiências. As emoções resultantes e os padrões de raciocínio são os dados disponíveis. Percebam? Todas essas questões formam uma métrica para a nossa evolução.
Assim como eu digo sempre nas lives de segunda e sexta, a cada trabalho que tu está realizando, nós temos 3 grandes metas: aprender sobre aquilo que tu está vivendo, experienciar, viver aquela experiência e ensinar. Como eu posso tornar tudo isso daqui uma metodologia para que eu possa ensinar para outras pessoas? Multiplicar é quem ensina. Quem parte, reparte, sempre leva a melhor parte. Essa leitura é melhor que muita terapia. É verdade, né, Eliane? Também me divirto, adoro. Não há dogma correto nem ideologia perfeita. Existem apenas o que sua experiência demonstrou ser certo para você. Eu vou repetir isso daqui. Não há dogma correto nem ideologia perfeita. Existe apenas o que a sua experiência demonstrou naquele momento, era o nível de consciência que você tinha, ser certo para você. Mesmo assim, provavelmente, essa experiência também está meio errada. Ela não está certíssima. Até porque o nosso objetivo não é ser perfeito, nós já somos perfeitos. Lembra, nós somos uma consciência vivendo uma experiência de limitação. Então aqui eu vou viver inúmeras limitações, porque eu já sei que a minha essência é perfeita. O meu objetivo não é voltar à perfeição, o meu objetivo é me liberar de todas as crenças que me mantêm nelas. Uma vez que você, eu e todo mundo temos necessidades, histórias pessoais, situações de vida diferentes, inevitavelmente chegamos a respostas corretas, diferentes, sobre o significado da vida e sobre como devemos viver. Minha resposta correta envolve viajar sozinho por anos a fio, morar em lugares obscuros e rir por meus peidos. Olha que tá. Pelo menos era essa a resposta correta até pouco tempo atrás. Certamente ela vai mudar e evoluir, porque eu mudo e evoluo. E conforme avanço em idade e em experiência, eu vou reduzindo os meus erros e ficando cada vez menos errado todos os dias. Lembrando também, né, gente, aquele conceito que eu trouxe para vocês outro dia aqui, um conceito muito importante, onde todas as situações existem sempre os dois lados da moeda. Onde, por exemplo, aqui vocês estão enxergando um triângulo, e se eu apontar aqui o triângulo, aqui no meu lado da tela ele está aparecendo do lado direito, para vocês ele está aparecendo talvez do lado esquerdo, e aí quem está certo? Cada pessoa está certa no seu ângulo de visão. O mesmo acontece com infinitas situações da vida. Por isso que a gente não tem como ficar discutindo e querendo provar quem está certo através de religião, através de política, através de time de futebol, porque cada um está vendo exclusivamente o seu lado. Agora, a partir do momento que eu consigo ampliar, que eu consigo sentir, como a intencionalização propõe, esse lado, o sistema como um todo, eu consigo entender o lado da outra pessoa. E ao entender o lado da outra pessoa, eu não estou mais querendo provar eu estou certo ou querendo provar que ela está errada, porque muitas vezes a gente não sabe como provar que está certo e tem que desqualificar a outra pessoa. E aí, nesse aspecto, eu passo simplesmente a entender, uau, olha só, é verdade, esse ponto que tu está trazendo faz sentido. Eu posso também crescer nisso daqui. Isso daqui traz uma ideia para alimentar, para poder crescer, para poder evoluir ainda mais aquilo que eu tenho para evoluir. Aceitar como foi, exatamente, Eliane, exatamente, aceitar como foi. Esse é o ponto fundamental. Tanta gente fica obcecada por estar certa a respeito da vida que acaba não vivendo, porque ela está sempre tão obcecada e querendo provar, eu estou certo, você está errado. E aqui, gravem bem essas duas formas. Ou a pessoa tenta, por todos os argumentos, provar que ela está certa, ou ela busca, através de todos os argumentos, te desqualificar para provar que você está errado. A partir do ponto que ela encontra que você está errado, ela não precisa nem provar que ela está certa, mas ela já se sente melhor, já se sente superior por provar que a outra pessoa está errada. E, na verdade, em ambos está faltando auto-amor, em ambos está faltando auto-observação, porque eu não tenho que provar que ser melhor que ninguém. Eu preciso apenas ser. Cada um de nós veio aqui para ser. Ser como ser autêntico, altruísta, soberano. E quando eu sou, como pega lá atrás, tantos grandes, Thomas Edison, ele não tinha que chegar provando que aquela ideia dele era certa. Armstrong, tantos filósofos, psicólogos, cientistas e tudo mais, eles não tinham mais que ficar provando para os outros, porque quando tu tá certo, tu simplesmente tá ali, e tu não vai ficar discutindo, é que nem ficar discutindo com uma criança. Tu discute com uma criança para provar que ela tá errada, que ela tá na birra? Não, tu simplesmente tá bom. No teu momento, tu vai começar a perceber de que isso que tu tá brigando, na verdade, tu tá querendo apenas ter a razão.
porque tu não está te observando, tu não está te amando, tu não está te aceitando. Então tu precisa de alguma maneira encontrar um chilique, lembra? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Tu precisa encontrar uma forma de ser especial. E algumas vezes a gente encontra só criando o burburinho, só criando esse ranço todo para ser especial. Não, com licença. Uma mulher é solteira e se sente só. Quer um parceiro, mas nunca sai de casa nem faz nada para mudar esse quadro. Um homem trabalha como um louco e acha que merece uma promoção, mas nunca diz isso explícito ao seu chefe. Os outros dizem que ambos temem o fracasso, a rejeição ou ouvir o não. Sem dúvida, isso daqui faz parte. E é exatamente esse o ponto. Quem não se observa, quem não se ama, é governado pelos outros. Está na dependência emocional. Não sabe se posicionar, não sabe encontrar o seu valor. Não está vibrando nessa frequência de autovalorização. Então, o externo vai refletir o quê? A mesma desqualificação, a mesma desvalorização, o mesmo desapreço. Então, ele não vai receber a promoção e ela não vai encontrar aquela pessoa, o príncipe encantado, porque ela não está se amando. E ele também não está aceitando de que ele é uma pessoa que tem uma capacidade enorme. Ele simplesmente aceita se submeter, ser querido. Para ele é muito mais importante ser querido. Para ela é muito mais importante continuar na vítima. Ninguém me ama, ninguém me quer. E assim essas pessoas não crescem. Não é essa a questão. A rejeição dói, ok? Fracassar é uma merda, mas nos apegamos com mais força a algumas certezas. Certeza de que temos medo de questionar ou abandonar valores que deram significado à nossa vida ao longo dos anos. A mulher não sai para conhecer parceiros em potencial porque seria obrigada a confrontar as crenças de que nutre sobre a própria capacidade de atração. Ela não está sendo atraente para ela não está se amando, ela não está se aceitando. Por conta disso, o externo vai refletir mais do mesmo. O externo, algumas vezes, vai ser aquela pessoa que é um lixo, que é um caco, que não valoriza nada, mas ela vai se submeter, porque afinal de contas, né, antes acompanhada do que não acompanhada, não, antes só do que mal acompanhada. O homem não pede uma promoção porque teria que confrontar as crenças que nutrem sobre as próprias habilidades. Sim, porque se ele pedir uma promoção e se o chefe dele for aquele carrasco, mais ou menos na mesma linha da desqualificação que ele já tem na cabeça dele, do pai e da mãe dele, que ele é um bosta, que ele é um merda, que ele não serve para nada, que nunca ele vai ser alguém na vida e tudo mais, aquele chefe vai chegar, peraí, só um pouquinho, eu já tô sendo bom demais e te dar um emprego. E ele vai dizer, é verdade, desculpa, chefe, desculpa. Lembra o Biff do McFly? O Biff e o McFly no De Volta ao Futuro? Aquele McFly, desculpa, Biff, desculpa, é verdade, eu tenho que fazer o trabalho para ti. Não, desculpa, como que eu não fiz o trabalho? Não, eu sou um burro mesmo, eu tenho que fazer o trabalho. Por quê? Porque ele não se observava, ele não se amava, ele não tinha autoconfiança. Quando eu não tenho autoconfiança, eu me submeto ao que os outros dizem. A partir do momento que eu aprendo a perceber quem eu sou, eu simplesmente banco. Não, mas é assim que eu quero, ponto. Não, mas ninguém veio aqui para ser querido por todos. Nem Cristo foi querido por todos. Você vai querer ser melhor do que Cristo? Pare de querer agradar a Deus e todo mundo. Simplesmente, algumas vezes, as pessoas elas vão rejeitar a tua ideia pelo simples fato de que aquilo é diferente do que elas fizeram. E elas podem se sentir mal porque elas não tiveram aquela ideia. E como que eu não tive essa ideia antes? É verdade. E aquilo que no começo ele é apenas desagradável, traz um desconforto. Mas ao longo do tempo são outras possibilidades. Igreja, cada igreja tem uma forma de falar, cada padre não tem um jeito de dizer, cada time de futebol não tem uma forma de atuação, cada jogador de tênis, de basquete não tem uma linha de atuação. Então, cada um é único, seja você. Esse é o grande objetivo. É mais fácil perpetuar a certeza dolorosa de que ninguém acha você atraente ou de que ninguém reconhece seus talentos do que pôr isso à prova e descobrir se condiz com a realidade. Na verdade, é muito mais simples. Se tu trabalha com a intencionalização, tu simplesmente já vai estar trabalhando a autoidentidade, a autoobservação, o autoamor, trabalhando o autocontrole das crenças, todos aqueles impulsos que te limitam, trabalhando a autorresponsabilidade, e com isso tu começa a cocriar o ser que tu quer ser. A partir do momento que tu começa a cocriar o ser que tu quer ser, tu vai trabalhar sempre. O que eu estou executando, como eu posso fazer melhor e como eu posso ensinar, aprender, experienciar, ensinar. E à medida que tu vai fazendo isso em todas as tuas habilidades, em todas as tuas atividades básicas, tu vai te aperfeiçoando. E à medida que tu vai te aperfeiçoando, tu vai tendo novas entregas, novas possibilidades, novos padrões de evolução. E aí tu não precisa continuar
naquela velha dependência daquilo. Não, olha, o mundo gira, a roda já girou, a gente já saiu daquele velho padrão. E aquilo que era algo, não, mas isso são os nossos dogmas. Não, quem disse? Quem disse? Quem disse que tudo é imutável? Não, essa é uma das leis universais, impermanência. Então eu preciso sim perceber, me adaptar, evoluir, ir adiante. Não foi o que nos trouxe o Covid aí? Todo mundo teve que ir para casa. Todo mundo teve que ir para casa, não surgiu essa maravilha. Antes a gente não podia fazer um encontro assim online, está cada um aí no seu trabalho, no seu lar, na sua atividade, no seu labor, seja lá onde for, mas estamos juntos aqui integrados. Graças ao quê? Graças a um grande problema, mas aquele grande problema surgiram várias outras oportunidades. Então nada é 100% ruim. Sim, é desconfortável, é desagradável no começo, mas depois a gente se molda e aperfeiçoa. É isso que a gente tem que fazer sempre. É verdade. Bora! Crenças desse tipo, aqui, crenças desse tipo, não sou bonita, então por que me dar o trabalho? Ou meu chefe é um babaca, então por que me dar ao trabalho? São feitas para proporcionar conforto imediato, hipotecando uma felicidade e um sucesso maiores para o futuro. São péssimas estratégias a longo prazo, mas mesmo assim nos apegamos a elas por presumirmos que sejam corretas, por presumirmos já saber o que virá. Em outras palavras, presumimos saber o fim da história. De novo, gente, viés cognitivo de confirmação. Se eu estou com essa crença na minha cabeça que eu sou um bosta, que eu sou merda, que eu sou feio, que eu não sou bom bastante, eu vou estar olhando e vou estar o meu radar, a minha energia, a minha frequência, a minha vibração vai ser de atrair mais disso. Agora, a partir do momento que eu começo a ressignificar, que eu começo a ver, uau, como eu sou bom, como eu sou capaz, como eu tenho uma entrega legal, como eu sou uma pessoa interessante, como eu tenho um talento, aí aquele profissional, ao invés de ali, se naquela empresa eles não estão reconhecendo o talento dele, pode ser que outra empresa o resgate, porque afinal de contas é uma pessoa que traz resultados. Se aquela mulher ali naquela cidade, de repente, não está tendo alguém que está reconhecendo, pode ser que em uma viagem de turismo, de passeio, ela traga a sua beleza e possa encontrar aquela outra pessoa. Então, às vezes, é um lugar que tu está que não estão te valorizando, mas não te limita a esse lugar, te limita sempre. Como tem um filminho que eu adoro, Robôs. Cadê a capinha dele? Tá aqui, ó. Filminho infantil dos meus filhos. Assisti várias vezes, mas tem uma frasezinha nele que para mim é icônica. Viu a necessidade, atenda. Ele não gostava de ficar fazendo manutenção em outros robôs. Mas em um determinado momento ele foi lá para a cidade, para a capital, e estavam todos os robôs defeituosos e não estavam conseguindo conserto. E aí, então, ele arrumou um, arrumou outro, daqui a pouco surgiu uma filha, ele queria fugir daquilo ali. Viu a necessidade, atenda. Qual é a sua necessidade? O que você está fazendo? Que tu pode colocar cada dia a tua intenção, por isso é intencionalização, intenção e ação. Todo dia nós recebemos uma ideia, uma intenção e ação. Coloca a tua intenção. Como eu posso fazer melhor nisso? E de que outra forma? O que eu posso aperfeiçoar mais? O que eu posso aprender mais? Como eu posso ensinar mais? E de que outra forma isso pode ser realizado? E como outras pessoas, CEOs, agem? Como outros vendedores agem? Como outros diretores agem? Como outros agentes técnicos, seja lá o que for a área, como eles agem? Como eu posso agir? De que forma eu sinto no meu coração que eu devo agir? Cada vez que eu vou sentindo esse chamado no meu coração e vou me colocando a fazer isso, eu vou me colocando uma pessoa autêntica. E todo autêntico se destaca. Mas claro que primeiro o que toma martelada é aquele prego que está mais despontando. Mas não tem problema. Tu pode até tomar martelada, mas a martelada é o teste para saber o nível de convicção que tu tem daquilo. Tu realmente acredita ser isso? Tu realmente acredita que isso é capaz? Eu acredito piamente na intencionalização. Eu sei o quanto ela me transformou, eu sei o quanto ela me transforma, eu sei o quanto ela transforma as pessoas ao meu redor. Porque é um método simples, prático, versátil, extremamente aplicável. E aí, à medida que eu vou tomando consciência disso, eu vou mudando a minha forma de ver a vida. E eu vou começando a perceber que aquelas situações, sim, eu tinha medo. Como ele traz exatamente esses exemplos aqui do livro. Eu tinha medo de ser aprovado, eu tinha medo de ser rejeitado, eu tinha medo de encontrar os meus valores. Mas quando eu vou ressignificando essas memórias, quando eu vou trabalhando a autossugestão, eu volto a me fortalecer, e voltando a me fortalecer, cada vez mais eu tenho convicção de ser, expressar e manifestar o ser divino, maravilhoso que eu sou, de que nós somos esses seres ilimitados. E nosso grande papel é nos despir dessas crenças. É maravilhoso, né, Karen? É maravilhoso. Somos suspeitos, mas é maravilhoso.
A certeza é inimiga do crescimento. Grava isso. A certeza é inimiga do crescimento. Eu tenho certeza que não vão me amar. Eu tenho certeza que não vão me dar o aumento de salário. Eu tenho certeza que não vão gostar. Viés cognitivo de confirmação. Se tu sai para a rua querendo encontrar o carro vermelho, tu vai encontrar o carro vermelho. É a mesma certeza que tu está querendo dizer. Te liga, bico de luz. Coloca a certeza. Eu tenho certeza de que eu tenho talento. E enxerga o teu talento. E prova o teu talento. E se aquele chefe não encontrou, vai buscar outra empresa para que tu possa mostrar esse teu talento. Nada é certo até acontecer. E mesmo assim, não deixa de ser questionável. Daí a necessidade de aceitar as imperfeições inevitáveis dos nossos valores, pois sem isso não conseguimos crescimento algum. Em vez de lutar por uma vida cheia de certezas, devemos sempre buscar a dúvida. A dúvida, por quê? De que outra forma posso fazer? E de que outra forma posso fazer? E de que outra forma posso fazer? Seja em relação às nossas crenças, aos nossos sentimentos, ou em relação ao que o futuro nos reserva, se não metermos a cara e fizermos acontecer. Em vez de tentarmos aqui, se não metermos a cara, vamos de novo. Eu preciso trabalhar o crer para ver. O externo é um reflexo da minha vibração, do meu interno. Então eu preciso me sentir, ser aquela pessoa do futuro, ser aquela pessoa capaz, ser aquela pessoa atraente, ser aquela pessoa conquistadora. No que eu sou isso daqui, eu emano, eu já vivo isso daí como sendo a minha realidade. Vivendo isso com a minha realidade inequívoca, liberado todas as crenças que estavam me limitando de ser isso, eu consigo ir adiante. Em vez de tentarmos, né, e a gente já diz, não, para de dizer eu vou tentar. Não é tentar, eu ou faço ou não faço, pronto. Cheguei, boa tarde, Valdineia. Em vez de tentarmos estar certo o tempo todo, que tal enxergar o oposto? Que tal aceitar que estamos errados? Errado naquele tempo, eu estava errado. Eu estava errado nessa situação. Eu estava errado em acreditar que eu não era bom. Eu estava errado em aceitar que eu não era merecedor de um aumento. Eu estava errado em aceitar que eu não era bonito, que eu era feio. Eu estava errado em aceitar que a vida poderia me dar apenas essa migalha que eu estou tendo. Experimenta verificar. Obrigado por mostrar que eu estava errado. Eu sou muito mais do que isso. Porque estamos mesmo errados, muitas vezes. Essa compreensão nos abre possibilidades de mudanças. Equívocos trazem oportunidades de crescimento. Era o viés cognitivo, era o nível de consciência que se tinha, o tipo de atitude, comportamento, experiência que se buscou vivenciar. Eu escolho agora fazer diferente. Eu escolho agora ser a diferença. Eu escolho agora viver de uma forma ilimitada, abundante, próspera, capaz. Ou seja, não vamos mais abrir um corte no braço para curar um resfriado, nem espirrar urina de cachorro no rosto para nos sentirmos mais jovens. Assim, saberemos que o medíocre não é um legume, não teremos medo de nos importarmos com o que consideramos valioso. Pois eis algo estranho, mas verdadeiro. Não sabemos a diferença entre uma experiência positiva e uma experiência negativa. Porque, na verdade, para a nossa alma não existe positivo nem negativo, elas são apenas experiências. Lembra aquele outra historinha lá dos orientais? Onde tinha aquele velho sábio lá, que ele tinha um cavalo só, e os vizinhos diziam para ele, nossa, mestre, mas você só tem um cavalo, que azar. Ele dizia, será? Aí o filho dele saiu, buscou outros cavalos selvagens. Nossa, mestre, como você é sortudo, você agora tem vários cavalos. Ele dizia, será? E o filho foi domar o cavalo, caiu, quebrou o joelho, ficou engessado. Nossa, mestre, esse cavalo veio amaldiçoado. Ele dizia, será? Os outros jovens foram requisitados pelo exército, o filho dele não pôde ir porque estava com o joelho quebrado. Nossa, mestre, seu filho foi um sortudo. Será? É esse o ponto? O nosso ego imaturo, ele adora querer identificar que aquilo está certo, errado, que é bom ou ruim. A nossa alma está sempre vivendo a experiência. É um passo. Como tem o velho ditado, caminhante caminho, que o caminho se faz ao caminhar. E à medida que eu vou caminhando, eu vou percebendo esse passo é mais firme, é menos firme, é melhor, é pior. Eu vou sentindo os passos do meu crescimento, da minha evolução. Alguns dos momentos mais difíceis e estressantes da nossa vida acabam sendo também os que mais nos motivam e auxiliam em nossa formação. Algumas de nossas melhores e mais gratificantes experiências são também as que mais nos distraem e desmotivam. Não confie na sua concepção de experiências positivas ou negativas. Só sabemos o que dói e o que não no momento. E isso não vale muito. Lembrando, quando eu aprendo a tomar consciência, aquilo está doendo, vai e sente. Deixa aquela dor te atravessar. Isso também faz parte da experiência. Como o Rumi já trazia lá 2.000, 5.000 anos atrás.
no seu poema Casa de Hóspedes. Cada emoção é como um hóspede, ele vem, fica o tempo que precisa. Ele leva um pouco de mim e deixa um pouco de si, mas é a experiência que eu vim aqui para buscar. Assim como ficamos horrorizados ao imaginar como as pessoas viviam 500 anos atrás, imagino que daqui a 500 anos, muitos rirão de nós e das certezas que temos hoje. Vão rir por deixarmos o dinheiro e o emprego definir as nossas vidas. Vão rir do nosso medo de demonstrar apreço pelas pessoas que mais importam enquanto endeusamos figuras públicas que nada merecem. Vão rir por nossos rituais e superstições, das nossas preocupações e nossas guerras, ficarão perplexos com a nossa crueldade, estudarão nossa arte, debaterão nossa história, entenderão verdades sobre nós que ainda não enxergamos. Essas pessoas do futuro também estarão erradas, mas só um pouco menos do que estamos hoje. Então, percebendo isso, a gente consegue ver que o eu de amanhã ele é um pouco melhor do que o de hoje. Por isso que eu trago sempre na mentoria também, de que a gente precisa apenas ser 1% melhor. A cada dia, busque ser 1% melhor. Basta ser 1% melhor hoje do que o seu eu de amanhã para que você possa crescer. Você não precisa estar sempre 100% certo em tudo quanto é coisa. Só precisa ser 1% melhor hoje do que o teu eu de ontem. Para que assim, em 100 dias, tu já te tornou 100% melhor. Em um ano, tu é quase 3 vezes melhor. Tu é mais de 300% melhor. Bastando apenas ser 1% melhor hoje do que ontem. E para isso, eu super recomendo. Novamente, a nossa ferramenta básica. Módulo autocompreensão, para que tu possa entender essa dinâmica toda, para que tu possa começar a colocar em prática, para que tu possa começar a ser a mudança, ser a pessoa que tu quer ver no mundo. Então, se tudo isso que eu estou trazendo te tocou, se tu acha que é importante, compartilha. Porque o grande barato é que, à medida que a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente pode também possibilitar com que outras pessoas expandam, outras pessoas querendo expandir, outras pessoas trabalhando autocompreensão. Não é só uma questão de benefício próprio. Ah, não, mas eu não sei, tenho vergonha de indicar. Não, nós estamos criando um inconsciente coletivo, gente. Esse é o grande propósito da intencionalização, de que a gente aprenda a focar na intenção para o bem comum, para o bem coletivo. Para que a gente possa trabalhar juntos, por exemplo, a questão de moradores de rua, vamos juntos trabalhar o ser mendigo, vamos juntos trabalhar as doenças, vamos juntos trabalhar a fome. Quando nós trabalhamos, erradicamos isso dentro de nós mesmos, é o que o Hewlett fazia com o Ho Oponopono, e quando nós ancoramos conceitos, frequências de abundância, de capacidade, de entrega, de amor incondicional, de evolução, de transformação, nós começamos a suavizar esse campo mórfico coletivo para que mais e mais pessoas possam acessar essa frequência. E aí, então, nós vamos ver um mundo repleto de amor, repleto de verdade, repleto de altruísmo, repleto de entrega. Então, quando a gente acessa, adquire, começa a colocar em prática a autocompreensão, não é simplesmente uma coisa, não, eu estou ajudando lá, estou comprando o curso do Ricardo. Não é só comprar o curso do Ricardo. O curso do Ricardo representa menos do que uma sessão de terapia do Ricardo. Uma sessão individual. E tu tem lá ferramentas para que tu possa praticar, além de ter uma comunidade de apoio, onde a gente pratica juntos, além de tu começar a mudar o teu mindset, além de tu começar a ser a pessoa que quer ver no mundo. Ok? Vamos juntos, vamos juntos. Estamos crescendo, estamos evoluindo, estamos fazendo, estamos sendo a mudança. E eu já sei que nós somos uma comunidade enorme, gigante, que vibra nessa nova realidade. Nada nem ninguém me faz crer algo diferente disso, porque eu sei que essa é a verdade. Eu já vivo ela hoje. Beijos, abraços, um ótimo dia, até quinta-feira. E quarta-feira à noite vamos estar falando sobre emoções no nosso corpo, trazendo temas importantes para que a gente possa estar sempre percebendo como que as emoções, elas somatizam e como que eu posso enxergar, então, esse painel de controle das doenças do meu corpo e compreender qual é o pensamento repetitivo que me levou a isso. Bora lá. Lá no Instagram, quarta-noite, 20h25. E depois nos vemos aqui quinta-feira de novo. Beijos, abraços, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Valeu, Alexandre, valeu, Valdineia, valeu, Karen, valeu, Eliane, valeu, Marques. Valeu a todos que acompanharam ao vivo aqui, que trazem as suas percepções, que vão destrinchando, que vão sentindo, que vão depurando todos esses conceitos juntos aqui. Assim a gente está sendo a própria transformação. Beijos, abraços. Fui!